O que acontece quando os pequenos detalhes do cotidiano se tornam presságios de algo muito mais sinistro? Uma mala que nunca deveria ter sido aberta, um espelho que reflete o que não está ali, chamadas perdidas de quem já se foi. Cada uma dessas histórias revela um fragmento do medo que se esconde nas sombras. Prepare-se para mergulhar em relatos onde o sobrenatural encontra o familiar. Lembrando sempre, você nunca está sozinho. Você já teve a sensação de que está sendo observado? Às vezes, na rua ou no transporte público, somos tomados por uma intuição súbita, uma certeza desconfortável de que há um par de olhos fixos em nós. Mas e se esses olhos nunca piscassem? Essa foi a experiência aterradora de Eduardo, 32 anos, de Porto Alegre, que enviou seu relato ao nosso canal. Sou Eduardo, tenho 32 anos e moro sozinho em um apartamento no centro de Porto Alegre. Minha rotina é tranquila. Trabalho remoto, academia no fim da tarde e, de vez em quando, um café com amigos no fim de semana. Tudo parecia normal, até que comecei a notar algo que, inicialmente, achei ser apenas coincidência. Tudo começou há 2 meses. Era fim de tarde, e eu estava sentado na varanda aproveitando um café, quando percebi um homem do outro lado da rua, parado, olhando diretamente para mim. Ele não estava fazendo nada, só ali, imóvel, olhando. Achei estranho, mas não incomum. Gente esquisita existe em qualquer cidade grande. No dia seguinte, quando saí para ir à academia, lá estava ele de novo, de pé, no mesmo ponto, olhos fixos em mim. Ele era um homem comum, com roupas simples, mas havia algo profundamente errado. Ele não piscava. A sensação de ter aquele olhar fixo em mim foi como um peso no peito. Por mais que eu tentasse desviar a atenção, meus olhos sempre acabavam voltando para ele. Passei a vê-lo todos os dias, sempre parado em diferentes locais ao longo do meu caminho. Na esquina da minha rua, na entrada da academia, em frente ao supermercado. Nunca fazia nada além de olhar. Imóvel. Não piscava. Achei que talvez fosse coincidência ou paranoia, mas então comecei a perceber um padrão. Não importava onde eu estivesse, ele estava lá. E sempre no mesmo lugar onde eu o via pela primeira vez, esperando, como se soubesse exatamente onde eu estaria. Comecei a evitar sair de casa. Só fazia compras à noite quando as ruas estavam vazias, e mudei meu horário na academia para a madrugada. Mesmo assim, o homem sempre aparecia. Certa vez, ao voltar da academia, eu o vi parado em frente ao meu prédio, à meia-noite, imóvel, olhando para a janela da minha sala. Uma onda de pânico me percorreu e eu não consegui subir imediatamente. Fiquei escondido no portão, esperando que ele saísse, mas ele permaneceu lá, como se estivesse congelado no tempo. Naquela noite, bloqueei todas as janelas com cortinas grossas e evitei ficar perto delas. A paranoia já havia me dominado. Passei horas checando a câmera do interfone, mas nunca conseguia vê-lo sair. Era como se ele simplesmente desaparecesse quando eu não estava olhando diretamente. Uma madrugada, acordei com o som do meu celular vibrando no criado mudo. Era uma notificação do aplicativo de câmeras de segurança. Algo havia sido detectado na varanda. Com o coração disparado, abri o aplicativo, e ali estava ele, parado na minha varanda, do lado de fora do vidro, olhando diretamente para a câmera. Ele não tentou entrar, não fez nenhum movimento, apenas estava lá, imóvel, sem piscar. O terror me paralisou. Não consegui dormir mais aquela noite. No dia seguinte, tentei buscar respostas. Pensei que talvez fosse um caso de stalking. Fui até a polícia, mas, sem provas de uma ameaça real, não havia muito o que fazer. Coloquei trancas extras na porta e apaguei todas as luzes da varanda, mas nada parecia me deixar seguro. Os dias passaram, e o homem se tornou uma presença constante. A sensação de estar sendo vigiado era insuportável. Cheguei ao ponto de cobrir todas as câmeras da casa, com medo do que poderia capturar. Mas o problema é que, mesmo sem as câmeras, eu ainda sabia que ele estava lá. Sentia sua presença como uma sombra constante no canto da visão. Na última vez que o vi, foi dentro do meu apartamento. Acordei de madrugada com aquela mesma notificação no celular.
Movimento detectado na sala. Com a mão tremendo, abri o aplicativo da câmera. A imagem estava granulada pela escuridão, mas o suficiente para ver. Ele estava lá, parado no meio da sala, olhando diretamente para a câmera, com a cabeça levemente inclinada. O pior não foi vê-lo ali, foi perceber que a porta estava trancada por dentro. Eu fiquei congelado na cama, tentando não respirar alto. Apaguei a tela do celular e rezei para que fosse um sonho. Mas então ouvi passos lentos pelo corredor, se aproximando do meu quarto. A maçaneta girou, uma vez, 2 vezes. E então, silêncio. Não saí da cama até o amanhecer. Quando criei coragem e abri a porta, não havia sinal dele em nenhum lugar. Mas as marcas estavam lá, as marcas de pés molhados espalhadas pela sala. A partir daquele dia, deixei o apartamento e fui para a casa dos meus pais, em outra cidade. Nunca mais voltei. Agora, onde quer que eu vá, sinto que ele ainda está por perto. Não o vejo, mas sei que ele está observando, só esperando a hora certa para aparecer de novo. E quando isso acontecer, sei que não haverá escapatória. Para Eduardo, o homem que não piscava foi mais do que um mero observador. Ele se tornou um símbolo do terror inescapável, uma presença que desafia a lógica e a segurança que buscamos em nosso lar. Às vezes, o que pensamos ser apenas uma coincidência pode ser um aviso, uma sombra à espreita, que só precisamos notar para que ela se torne real. E se você começar a perceber um olhar fixo demais em você, talvez seja melhor desviar, porque no fundo, você nunca está sozinho. Você conhece bem seus vizinhos? Morar em prédio é assim. Dividimos paredes, corredores e elevadores com pessoas que quase nunca conhecemos de verdade. Mas e se seu vizinho não fosse exatamente quem você pensa que é? Esse foi o caso de Letícia, 27 anos, moradora de Curitiba, que enviou seu relato ao nosso canal. Moro no 3º andar de um prédio antigo no centro de Curitiba. A maior parte dos meus vizinhos são idosos ou casais jovens que vivem na correria do dia a dia. Mas havia algo estranho no morador do 4B. Nunca o vi direito, mas o pouco que percebi dele sempre me deu uma sensação estranha. Era um homem alto, magro, com movimentos rígidos e lentos, sempre usando roupas escuras. Ele nunca falava com ninguém e o apartamento dele estava sempre silencioso. No começo eu não dei muita atenção. As pessoas têm seus jeitos, e quem sou eu para julgar? Mas comecei a notar coisas estranhas. Certa noite, voltando do trabalho, vi que a porta do 4B estava entreaberta. Parecia uma falha simples. Talvez ele tivesse esquecido de trancar. Mas, quando passei pelo corredor, senti um cheiro forte de umidade e algo metálico, como ferrugem. Frio percorreu minha espinha. O corredor inteiro estava vazio e a luz do andar piscava, jogando sombras irregulares pela parede. Tentei ignorar aquilo e fui direto para o meu apartamento. Mas aquela porta aberta ficou na minha cabeça. No dia seguinte, ela ainda estava do mesmo jeito, entreaberta, e o mesmo cheiro estranho se espalhava pelo corredor. Foi quando eu comecei a ouvir os sons. De madrugada, por volta das 3 da manhã, fui acordada por um ruído baixo, como passos arrastados. Eu pensei que fosse vindo do corredor, mas depois de alguns minutos, percebi que o som estava vindo de cima, do apartamento 4B. Era um som lento, como se alguém estivesse caminhando repetidamente pelo mesmo caminho, indo e voltando. E então, abruptamente, parou. Por dias, isso se repetiu, sempre às 3 da manhã. Os passos, o arrastar lento e então o silêncio absoluto. A cada noite, parecia que o som se aproximava mais do meu apartamento, como se o morador do 4B estivesse descendo andar por andar, se aproximando. Em um final de semana, decidi perguntar à síndica sobre ele. Ela me olhou confusa e disse que o apartamento 4B estava vazio há meses. O inquilino anterior havia se mudado para o interior e o imóvel ainda estava disponível para alugar. Meu coração disparou. Eu sabia o que tinha ouvido, o que tinha visto. Alguém estava lá. Naquela mesma noite, a porta do meu apartamento começou a tremer. Era como se alguém estivesse do outro lado, tentando forçar a maçaneta, mas sem fazer barulho. Meu coração quase parou.
Fiquei em pé no meio da sala, sem saber o que fazer. Assim que me aproximei da porta, tudo parou. O corredor ficou silencioso de uma forma assustadora. Olhei pelo olho mágico, mas só vi o corredor vazio e a porta entreaberta do 4B. Tentei dormir, mas fui acordada novamente pelos passos arrastados. Desta vez, o som não vinha de cima. Ele vinha do lado de fora da minha porta. Algo caminhava lentamente pelo corredor do 3º andar, como se estivesse rondando, procurando alguma coisa. Tomei coragem e abri a porta, pronta para confrontar quem quer que estivesse ali. Mas o corredor estava vazio, exceto por uma coisa: a porta do 4B, que antes estava no andar de cima, agora estava bem à minha frente. Congelada de terror, dei alguns passos para trás. Era como se o apartamento inteiro tivesse mudado de lugar, deslocando-se para me encontrar. Fechei a porta do meu apartamento com força e empurrei um móvel contra ela. Não consegui dormir. Fiquei sentada no chão da sala com os olhos fixos na entrada, esperando qualquer sinal de movimento. De manhã, chamei um chaveiro para trocar a fechadura. Ele me olhou estranho quando expliquei o motivo, mas fez o serviço rapidamente. Tudo parecia ter voltado ao normal por algumas noites, até que recebi uma mensagem estranha no interfone. Era uma notificação de visitante. Alguém estava esperando na entrada do prédio. Verifiquei a câmera e ali estava ele, o homem do 4B, imóvel, olhando diretamente para a câmera. Mas o mais estranho era o detalhe: ele não estava na entrada. Ele estava parado no corredor, do lado de fora da minha porta, olhando diretamente para a lente do interfone, como se estivesse lá dentro, no mesmo andar que eu. A partir dessa noite mudei de apartamento. Nunca mais voltei ao prédio. Mas, de vez em quando, ainda acordo de madrugada com a sensação de que há algo do outro lado da porta. E sempre às 3 da manhã. Talvez o apartamento 4B nunca tenha sido um lugar físico. Talvez ele seja apenas uma presença. Algo que se move, buscando um novo lar. Agora, onde quer que eu vá, fico com medo de abrir a porta e encontrá-lo do outro lado. Para Letícia, o vizinho do 4B não era apenas um homem estranho, mas uma presença impossível de explicar, que não respeitava paredes ou andares. Às vezes, o perigo que achamos que está em outro lugar pode estar mais perto do que imaginamos. E se você ouvir passos arrastados do lado de fora da sua porta às 3 da manhã, talvez seja melhor não abrir. Afinal, você nunca está sozinho. O silêncio da noite é quando nos sentimos mais vulneráveis. Há algo na escuridão e na quietude que desperta nossos medos mais profundos. Mas e se o silêncio não for completo? E se, em meio à calmaria, você começar a ouvir sons vindos do lugar onde não deveria haver nada? Esse é o relato de Ricardo, 35 anos, morador de Brasília, que descobriu que alguns barulhos não são tão inocentes quanto parecem. Moro com minha esposa e nossa filha de 5 anos em um apartamento no último andar de um prédio tranquilo, numa região silenciosa de Brasília. A vida sempre foi comum por aqui. Trabalho, escola, rotina doméstica. Nunca fui o tipo de pessoa que acredita em coisas sobrenaturais, mas algo mudou na nossa casa nos últimos meses. E tudo começou com pequenos sons vindos do teto. Na primeira vez que ouvi, achei que fossem pombos. Era um som suave, quase imperceptível, como passos leves ou algo sendo arrastado. Comentei com minha esposa, e ela riu, dizendo que provavelmente era o vento passando pelo forro do teto. Naquela noite tentei esquecer e dormir, mas os sons começaram a ficar mais frequentes. Eles apareciam sempre por volta das 2 ou 3 da manhã. Eram passos arrastados, como se alguém estivesse caminhando bem acima de nós. O curioso é que não há outro andar acima, apenas o telhado do prédio. Pensei em ratos ou algum animal pequeno. Então chamei um dedetizador, mas ele não encontrou sinais de infestação. Com o passar dos dias, o som foi ficando mais estranho. Não era mais só um arrastar lento. Comecei a ouvir algo parecido com batidas curtas e ritmadas, como dedos tamborilando no teto, de forma metódica, como se seguissem um padrão que eu não conseguia entender. Minha filha foi a primeira a perceber algo ainda mais perturbador. Uma noite, enquanto colocávamos ela para dormir, ela me disse que as pessoas do teto estavam andando devagar para não acordá-la. Aquilo me arrepiou.
Perguntei o que ela queria dizer, mas ela apenas sorriu e disse: "Eles só querem brincar." Tentei não dar importância, convencido de que era apenas a imaginação fértil de uma criança. Mas naquela noite, os sons mudaram de novo. Agora pareciam vir não só do teto, mas também das paredes, como se algo estivesse se movendo por dentro da estrutura do apartamento. Certo dia pedi ao zelador para verificar o telhado. Ele subiu e disse que não havia nada fora do comum. Nenhum animal, nenhuma infiltração, nada que justificasse os barulhos. Então, por que eles continuavam? E por que cada vez que eu ouvia, sentia uma presença opressiva, como se algo estivesse nos observando do alto? Comecei a gravar os ruídos com meu celular. Quando reproduzi as gravações, percebi algo perturbador. Os sons formavam algo parecido com sussurros distantes, palavras que não conseguia identificar claramente. A cada noite, os sussurros pareciam mais próximos e claros, como se estivessem se arrastando pelo teto até chegarem ao nosso quarto. Uma madrugada, acordei com um ruído alto. Era como se algo pesado tivesse caído bem acima de nós. Minha esposa e eu pulamos da cama, apavorados. Corri para o quarto da minha filha, e ela estava lá, sentada na cama, olhando fixamente para o teto. Perguntei se ela estava bem, e ela respondeu sem piscar: "Eles estão aqui agora." Tentei acalmá-la e voltei ao nosso quarto, mas o barulho não cessava. Então algo ainda pior aconteceu. As lâmpadas começaram a piscar e o ar ficou denso, difícil de respirar. Ouvi um som arranhado, como unhas raspando o teto, e de repente um ponto da pintura começou a rachar, revelando algo escuro por trás. O medo tomou conta de mim. Peguei minha esposa e filha e saímos correndo do apartamento, sem olhar para trás. Passamos a noite na casa de um amigo e no dia seguinte, voltei com um eletricista para tentar descobrir o que havia de errado. Ele desmontou parte do forro e encontrou algo que me fez arrepender de ter ficado tanto tempo ali. No meio da estrutura do teto, havia um espaço oculto, como uma pequena câmara que não constava na planta do prédio. Dentro dela, encontrei brinquedos antigos, alguns empoeirados e outros mais novos, como se tivessem sido deixados ali recentemente. E o mais perturbador, uma foto da minha filha, sorrindo, que eu nunca tinha visto antes. Não voltei mais para o apartamento. Contratei uma empresa para esvaziar tudo e avisei o síndico sobre o que encontrei, mas ele jurou que não havia como existir aquele espaço ali. Até hoje, não entendo o que aconteceu, mas sei que os sons não eram coincidência. Algo vivia ali, dentro das paredes e do teto, e de alguma forma, sabia tudo sobre nós. Para Ricardo, os sons que vinham do teto eram mais do que um incômodo. Eram uma presença maliciosa e consciente, que se escondia nas sombras e se aproximava cada vez mais de sua família. Às vezes, ignoramos os pequenos ruídos ao nosso redor, mas eles podem ser sinais de algo mais sinistro espreitando. Se você começar a ouvir sons inexplicáveis do teto, talvez seja melhor sair antes que eles fiquem altos demais para serem ignorados. Lembre-se, você nunca está sozinho. Você já recebeu uma chamada de alguém que não esperava, especialmente de um número que não deveria estar ativo? Às vezes, algo tão simples quanto uma notificação pode virar seu mundo de cabeça para baixo. Foi exatamente isso que aconteceu com Bianca, 24 anos, de Belo Horizonte. Seu celular começou a tocar, mas a pessoa que ligava não deveria ser capaz de fazer isso. Há 6 meses, minha avó faleceu. Ela era como uma segunda mãe para mim, alguém com quem eu falava todos os dias, até nas pequenas coisas. Nos últimos anos, a saúde dela foi piorando, e acabei me mudando para perto para ajudar a cuidar dela. O último adeus foi difícil, mas eu acreditava que estava pronta para seguir em frente. Achei que com o tempo a dor diminuiria, mas eu estava errada. Cerca de 2 semanas após o enterro, comecei a receber chamadas estranhas. O número era o dela. No início pensei que fosse algum erro de operadora, um bug. Como o telefone da minha avó foi desativado logo após sua morte, não fazia sentido que eu ainda pudesse receber ligações daquele número. A primeira vez que vi o número aparecer na tela, meu coração gelou. Atendi, mas tudo que ouvi do outro lado foi um silêncio pesado, como se alguém estivesse ali, mas não conseguisse falar. Tentei convencer a mim mesma que era algum tipo de engano,
Bloqueei o número, mas ele continuou aparecendo, sempre no mesmo horário, 1h34 da manhã. Toda noite. Eu nunca atendia, mas também não conseguia ignorar completamente. Comecei a deixar o telefone no modo silencioso, mas o registro das chamadas perdidas estava sempre lá pela manhã, como um lembrete sinistro de algo que eu não conseguia entender. Um dia recebi uma mensagem de voz do mesmo número. A mão tremia enquanto eu apertava o botão para ouvir. O áudio era curto, com alguns segundos de silêncio seguidos de uma respiração lenta, como se alguém estivesse tentando dizer algo, mas não conseguisse formar palavras. No fundo, ouvi algo que me pareceu familiar. Era o som do relógio de parede da casa da minha avó, aquele que sempre marcava as horas com um tic-tac insistente. Eu tinha certeza de que ele havia parado de funcionar na noite em que ela faleceu. As ligações começaram a me perseguir. Mesmo quando desligava o celular à noite, acordava com chamadas perdidas no histórico, como se o telefone tivesse ligado sozinho. Uma madrugada, criei coragem e atendi. Esperei pelo silêncio familiar, mas dessa vez não foi só silêncio. Escutei uma voz sussurrar meu nome, baixo, quase como uma brisa. Era a voz da minha avó. Fiquei paralisada. Queria falar algo, perguntar se era ela, mas a ligação caiu antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Tentei ligar de volta, mas o número estava fora de serviço. Naquela noite, sonhei com ela pela primeira vez desde o enterro. No sonho, ela estava sentada na poltrona onde sempre ficava, mas seu rosto parecia distante, como se tentasse me avisar de alguma coisa que eu não conseguia entender. A partir daquele momento, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Objetos na minha casa começaram a se mover. O porta-retratos com a foto dela, que sempre ficava na estante, aparecia em diferentes lugares, como se alguém o tivesse tocado. Acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava me observando, e sempre às 1h34 da manhã. Uma noite, depois de mais uma chamada perdida, recebi uma mensagem de texto. Preciso te ver. Meu sangue gelou. Era exatamente o que minha avó sempre dizia quando precisava conversar comigo sobre algo importante. Eu sabia que não era possível. Ela estava morta. E, no entanto, a mensagem estava ali, na tela do meu celular. Com medo, fui até a casa dela, que ainda estava fechada e esperando para ser vendida. Abri a porta com a chave antiga, e assim que entrei, o ar parecia mais pesado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. No corredor, ouvi o som do relógio. Tic-tac, tic-tac, como se ele nunca tivesse parado. Meu coração disparou. Entrei na sala e ali estava ela, a poltrona vazia, mas com a marca de alguém que havia acabado de se levantar. A campainha do meu celular tocou novamente. Atendi sem hesitar. Do outro lado, a mesma respiração lenta, mas dessa vez mais forte, mais presente. Então ouvi as palavras: "Estou esperando você, onde sempre estive." Antes que pudesse responder, o telefone ficou mudo. Naquele momento, olhei para a poltrona e vi algo que não estava ali antes. O telefone antigo da minha avó, sem bateria, mas com a tela acesa, exibindo exatamente a mesma mensagem que eu tinha recebido mais cedo. "Preciso te ver." Saí correndo da casa e nunca mais voltei. Vendi o imóvel e mudei de número, mas as ligações nunca pararam. Toda noite, às 1h34, meu celular toca. Mesmo que o número não esteja salvo, eu sei que é ela. Às vezes penso em atender, só para tentar entender o que ela quer de mim. Mas tenho medo do que posso descobrir se fizer isso. Para Bianca, o luto por sua avó foi apenas o começo de uma conexão impossível de quebrar. Às vezes, o passado não fica enterrado, e o que achamos ser apenas uma lembrança pode ser uma presença insistente que se recusa a ir embora. Se algum dia você receber uma ligação de alguém que não deveria mais estar aqui, talvez seja melhor não atender. E lembre-se, você nunca está sozinho. Estamos acostumados a confiar em nossos dispositivos. Eles nos conectam, orientam e até nos distraem. Mas e se uma atualização automática, aparentemente inofensiva, trouxesse algo indesejável? Gabriel, 29 anos, de São Paulo, compartilhou um relato perturbador sobre uma madrugada em que seu laptop fez mais do que apenas atualizar o sistema.
Trabalho como designer gráfico e passo boa parte das minhas noites no computador. Costumo aproveitar a madrugada para trabalhar, quando a casa está silenciosa e sem distrações. Minha rotina era tranquila até aquela noite específica, há 2 semanas, quando algo muito estranho aconteceu. Era por volta das 2h45 da manhã e eu estava finalizando um projeto quando uma mensagem de atualização apareceu na tela do meu laptop. Normalmente, eu ignoro essas notificações e deixo para atualizar mais tarde, mas essa parecia diferente. O aviso dizia: atualização obrigatória iniciando em 10 minutos. Salve seus arquivos. Achei estranho porque nunca tinha visto uma notificação tão direta assim. Mesmo assim, fechei os programas e esperei a atualização começar. Às 3h em ponto, o sistema reiniciou, mas a tela que apareceu não era a tela comum de atualização. O fundo estava todo preto e uma única linha de texto brilhava na parte inferior, preparando o ambiente para você. Não entendi o que aquilo significava, mas antes que eu pudesse reagir, a webcam piscou como se estivesse sendo ativada. A luzinha verde se acendeu sozinha e senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu nunca ativo a câmera. Tentei desligar o laptop, mas o botão de energia não respondia. A tela piscava de tempos em tempos, e a sensação era de que o dispositivo estava sendo controlado remotamente. Pensei em cobrir a câmera, mas algo me dizia que já era tarde demais. Então, a tela mudou novamente. Dessa vez, o sistema abriu uma janela com o meu reflexo capturado pela câmera. Era uma imagem em tempo real do meu quarto, mas havia algo errado. O que vi na tela me deixou paralisado. Eu estava sentado na cadeira, como esperava. Mas no reflexo, havia uma figura parada atrás de mim. Era uma sombra alta e indistinta, com os contornos vagamente humanos. Ela estava imóvel, como se esperasse que eu notasse sua presença. O sangue gelou nas minhas veias. Virei-me rapidamente, mas o quarto estava vazio. Quando voltei a olhar para a tela, a figura ainda estava lá, mas agora mais próxima. Ela estava ao lado da minha cadeira, inclinando-se levemente na minha direção. Eu podia sentir algo, como um peso invisível ao meu redor, mesmo sem vê-la fora da tela. Com os dedos tremendo, tentei fechar o laptop, mas ele não obedecia. A sombra na tela começou a se mexer de maneira estranha, como se tentasse imitar meus movimentos. Então, uma mensagem apareceu. Não tente desligar, estamos apenas começando. Naquele momento, todas as luzes do meu apartamento piscaram e por um breve instante tudo ficou completamente escuro. Quando as luzes voltaram, a tela do laptop mostrava apenas uma contagem regressiva. 0059, 0058. Eu não sabia o que aconteceria quando o cronômetro zerasse, mas algo dentro de mim gritava para sair dali. Sem pensar 2 vezes, fechei o laptop com força e corri para fora do apartamento, deixando tudo para trás. Passei o resto da noite no saguão do meu prédio, tentando convencer a mim mesmo de que era algum tipo de sonho ou alucinação. Mas a sensação de ser observado não me deixou. Na manhã seguinte, voltei ao apartamento e encontrei o laptop exatamente como o deixei, fechado em cima da mesa. A curiosidade me venceu e abri a tampa, esperando encontrar algum erro ou mensagem final. Mas não havia nada. O sistema estava normal, sem registro de qualquer atualização feita naquela noite. O mais estranho foi que a câmera estava desativada e nenhum programa mostrava que ela havia sido usada. Tentei deletar tudo e reinstalar o sistema, mas as notificações de atualização continuaram aparecendo, sempre às 3h da manhã. Cada vez que surgem, sinto que estou prestes a entrar novamente naquele pesadelo. Por enquanto não uso mais o laptop durante a madrugada, mas sei que, eventualmente, ele vai atualizar sozinho. E quando isso acontecer, temo que a figura na tela possa não ficar apenas lá. Para Gabriel, a atualização automática foi muito além de um simples bug. Às vezes, aquilo que consideramos seguro pode se tornar uma porta para algo que não entendemos. E se você receber uma atualização inesperada às 3h da manhã, talvez seja melhor não instalar. Afinal, você nunca está sozinho. Se há algo que nos deixa desconfortáveis, é a tecnologia agindo fora do esperado.
Smartphones são parte do nosso cotidiano e confiamos que eles funcionem como deveriam. Mas e quando não seguem as regras? Lucas, 26 anos, de Recife, viveu essa experiência perturbadora. Seu telefone começou a enviar notificações, mesmo estando desligado. Meu celular é como uma extensão de mim. Como qualquer pessoa, passo horas do dia olhando para a tela, verificando e-mails, redes sociais e respondendo mensagens. Nunca imaginei que um objeto tão comum pudesse se tornar a causa de tanto medo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou em uma noite comum. Cheguei em casa exausto e, como de costume, coloquei meu telefone para carregar. O estranho foi que ele não deu o som de carregamento habitual e a tela não acendeu. Achei que o cabo estava com defeito, então peguei outro, mas nada aconteceu. O telefone simplesmente não ligava. Deve ter queimado, pensei, e fui dormir sem me preocupar muito. Acordei no meio da madrugada com o som de uma notificação. Ainda sonolento, olhei para o criado mudo. O celular, que estava completamente morto, agora tinha a tela acesa e mostrava uma mensagem estranha. "Você está aí?" dizia o aviso. Não era de nenhum aplicativo que eu conhecesse. A notificação sumiu tão rápido quanto apareceu, e a tela voltou a ficar escura. Tentei ligar o aparelho, mas ele continuava inerte, como se nunca tivesse ligado. Voltei para a cama, convencido de que era apenas cansaço pregando peças na minha mente. Mas então, outra notificação apareceu. Desta vez, o som era diferente. Não o alerta comum, mas algo como um eco distante, abafado. A tela se acendeu novamente e havia uma nova mensagem. "Por que você não responde?" Minha respiração ficou pesada. Algo estava definitivamente errado. Peguei o telefone, mas ele estava frio, desligado. Como era possível que a tela estivesse acendendo? Fiquei ali parado, encarando a escuridão do quarto, esperando a próxima mensagem, como se estivesse preso em um jogo do qual eu não sabia as regras. E então, veio a terceira notificação. "Estou chegando." A tela brilhou por um segundo antes de apagar completamente, deixando o quarto mergulhado em silêncio. Um silêncio pesado, quase palpável, como se algo estivesse prestes a acontecer. Olhei para a janela. As cortinas balançavam levemente, apesar de não haver vento. A sensação de que eu não estava sozinho tomou conta de mim. Tentei ignorar o medo e deitar de novo, mas foi impossível. Minutos depois ouvi um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse digitando bem ao meu lado. Me virei bruscamente, mas o quarto estava vazio. Foi então que vi o celular novamente. Ele estava ligado, mesmo sem bateria, e exibia uma notificação diferente. "Estou aqui." Congelado de medo, comecei a ouvir pequenos estalos pelo apartamento, como se algo estivesse se movendo entre as paredes. O som foi ficando mais próximo, até que ouvi um leve toque vindo da porta da sala. Eram batidas curtas, hesitantes, como se alguém soubesse que eu estava acordado, esperando que eu atendesse. Não tive coragem de abrir. Peguei o telefone e tentei desligá-lo de alguma forma, mas a tela exibia uma última mensagem antes de apagar para sempre. "Você não pode fugir." Nesse momento, as batidas na porta pararam. Fiquei parado, sem respirar, esperando o pior. O telefone nunca mais ligou, nem mesmo com uma nova bateria. Mas desde aquela noite, ainda sinto que há algo aqui, me observando. E de vez em quando, mesmo sem celular, ouço o som inconfundível de uma notificação ecoando pelo meu apartamento. Como se esperasse que eu respondesse. Para Lucas, o que parecia ser apenas uma falha de um smartphone acabou se tornando um pesadelo real. Às vezes, a tecnologia nos conecta a coisas que não entendemos e talvez nunca devêssemos entender. Se o seu telefone começar a enviar notificações quando estiver desligado, talvez seja melhor não tentar responder. Afinal, você nunca está sozinho. Trabalhar à noite pode ser solitário, especialmente quando seu trabalho envolve dirigir por horas nas ruas escuras da cidade. Mas e se, no meio da rotina, você pegasse um passageiro que não deveria estar ali? Foi o que aconteceu com Renato, 31 anos, motorista de aplicativo em Salvador, que compartilhou um relato assustador que ele nunca mais vai esquecer. Trabalho como motorista de aplicativo há 3 anos.
e já passei por situações de todo tipo. Corridas estranhas, passageiros silenciosos, outros que pareciam bêbados demais. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu naquela noite. Era uma sexta-feira, por volta das 2 da manhã, e eu estava pronto para encerrar meu turno. Estava cansado, mas quando o celular notificou uma última corrida antes de eu encerrar o aplicativo, decidi aceitar. A corrida parecia curta, de um bairro tranquilo até o centro da cidade. A foto do perfil do passageiro estava em branco, apenas um nome: Douglas. Cheguei ao ponto de partida e estacionei. A rua estava completamente deserta. Esperei alguns minutos, mas ninguém apareceu. Quando já estava prestes a cancelar a corrida, ouvi um som suave. A porta traseira do carro se abrindo e fechando, como se alguém tivesse entrado. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. Talvez ele esteja abaixado no banco, pensei. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntei, esperando uma resposta, mas tudo o que ouvi foi silêncio. O aplicativo indicava que o passageiro estava a bordo e mostrava o destino: uma rua no centro, perto de um cemitério antigo. A sensação de desconforto começou a se instalar, mas resolvi seguir em frente. Talvez fosse apenas um cliente estranho, alguém que preferia não conversar. Durante a viagem, a atmosfera ficou cada vez mais pesada. O ar parecia frio, mais frio do que deveria ser para aquela época do ano. A cada curva que eu fazia, sentia um arrepio nas costas, como se estivesse sendo observado, embora o retrovisor continuasse mostrando o banco de trás vazio. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. O rádio, que eu sempre deixo desligado, ligou sozinho e começou a tocar uma música lenta, distorcida, como se estivesse sendo reproduzida ao contrário. Tentei desligar, mas o botão não respondia. Meu coração acelerou. Foi quando percebi algo que fez meu estômago revirar. O banco de trás parecia afundado, como se houvesse alguém sentado ali, mesmo que eu não pudesse vê-lo. De repente, o cheiro de flores murchas e terra úmida preencheu o carro. Um cheiro denso e sufocante, como se eu estivesse dirigindo dentro de uma tumba. A essa altura, já não conseguia pensar em mais nada, além de chegar ao destino o mais rápido possível e encerrar aquela corrida. Quando finalmente chegamos ao endereço indicado, parei o carro e esperei que a porta se abrisse e o passageiro saísse. Nada aconteceu. O aplicativo mostrava que a corrida havia sido concluída, mas o nome Douglas havia desaparecido da tela. Olhei para trás novamente com a esperança de finalmente entender o que estava acontecendo, e foi aí que eu vi. No reflexo do espelho retrovisor, havia um rosto pálido e sem expressão. Era um homem jovem, de olhos opacos e boca ligeiramente aberta, como se tentasse falar, mas sem emitir som algum. Por um momento, nossos olhares se encontraram pelo reflexo e senti um frio percorrer meu corpo inteiro. Antes que eu pudesse reagir, o rádio desligou sozinho e a porta traseira se abriu e fechou com um estalo seco. Olhei para fora, mas não havia ninguém ali. A rua estava deserta e o silêncio era absoluto. Eu me apressei em desligar o aplicativo e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, tentei encontrar alguma explicação. Busquei no histórico de corridas, mas não havia nenhum registro de passageiro chamado Douglas. A corrida simplesmente não existia. Perguntei a outros motoristas sobre aquela área e eles me contaram histórias parecidas. Todos já tinham ouvido falar de um passageiro que nunca aparece no ponto de partida, mas que sempre quer ir para o mesmo lugar, o cemitério. Desde aquela noite nunca mais trabalhei de madrugada. Ainda faço corridas durante o dia, mas toda vez que vejo um novo pedido de corrida no aplicativo, fico com medo de que seja ele de novo, esperando por mais uma viagem. E sei que, da próxima vez, talvez eu não consiga escapar. Para Renato, a última corrida da noite se tornou um encontro com o inexplicável. Às vezes, as corridas mais curtas podem ser as mais longas, especialmente quando você não sabe quem, ou o que, está realmente no banco de trás. Se você trabalha à noite e um passageiro misterioso pedir uma corrida para um lugar que você não reconhece, talvez seja melhor recusar, porque no final das contas, você nunca está sozinho. Em
aeroportos e rodoviárias, malas vêm e vão, carregando histórias e segredos desconhecidos. E se uma delas, aparentemente comum, trouxesse algo que você jamais deveria encontrar? Fernando, 38 anos, de Florianópolis, viveu o tipo de experiência que mudaria sua vida para sempre. E talvez nunca encontre paz depois do que aconteceu. Naquela manhã, tudo parecia correr bem. Voltava de uma viagem de negócios em São Paulo e, ao chegar na esteira de bagagens, peguei minha mala preta, como de costume. Era idêntica a tantas outras que já tive. Simples, discreta, sem adesivos ou identificações chamativas. Puxei-a para fora da esteira e fui embora, apressado. No táxi, senti algo estranho. A mala parecia mais pesada do que eu me lembrava, mas estava exausto demais para pensar nisso. Ao chegar em casa, joguei a mala no chão da sala e só fui abri-la à noite, depois de jantar. Foi quando percebi. Aquela não era minha mala. Dentro dela, não havia roupas ou objetos pessoais, mas sim uma série de itens que me fizeram gelar. O primeiro era uma boneca velha, com os olhos esbranquiçados e um sorriso desbotado. Em seguida, encontrei um vestido infantil, dobrado com cuidado, e algumas fotos em preto e branco de uma menina, sempre de costas, como se estivesse fugindo de algo. No fundo da mala, um caderno antigo, cheio de anotações em uma caligrafia perturbadoramente irregular. Minha primeira reação foi de pânico. Algo estava profundamente errado. Coloquei tudo de volta na mala e decidi devolvê-la no aeroporto na manhã seguinte. Mas, assim que fechei o zíper, ouvi um som baixo, como uma respiração vinda de dentro da mala. Congelei. Decidi deixar a mala na sala e fui para o quarto, tentando me convencer de que aquilo não passava de cansaço. Durante a madrugada, acordei com o som do zíper se abrindo. Meu coração disparou. Levantei da cama e, ao chegar na sala, vi que a mala estava aberta e os objetos dentro dela haviam mudado de lugar. A boneca, que antes estava deitada, agora estava sentada, com a cabeça virada na minha direção. O vestido infantil estava estendido no chão como se alguém o tivesse tirado e deixado ali. O mais assustador foi encontrar o caderno. Ele estava aberto em uma nova página, com uma mensagem escrita à mão. Agora você é responsável. Fechei a mala com força e coloquei uma cadeira em cima dela, na esperança de evitar mais surpresas. Mas o verdadeiro terror começou no dia seguinte. Quando acordei, a mala não estava mais na sala. Encontrei-a no meu quarto, ao lado da cama. Cada vez que eu tentava me livrar dela, algo pior acontecia. Levei-a para o aeroporto, mas no caminho, o carro morreu de forma inexplicável. Deixei-a no lixo, mas a encontrei novamente em casa, do lado de dentro da porta, como se tivesse voltado sozinha. A mala estava sempre lá, me seguindo. Na terceira noite, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Na penumbra do quarto, vi uma figura pequena e indistinta parada ao lado da cama, segurando a boneca da mala. Fiquei imóvel, suando frio, tentando acreditar que era apenas um sonho. Então, ouvi uma risada baixa e seca, como o riso de uma criança. Quando acendi a luz, não havia nada ali, apenas a mala, aberta, com todos os objetos organizados como se nunca tivessem sido tocados. O caderno, no entanto, tinha uma nova anotação. Ela quer ficar com você. A partir desse momento, minha casa se tornou um lugar inabitável. Coisas começaram a se mover sozinhas. Portas batiam no meio da noite. E o som de passos pequenos ecoava pelos corredores. Tentei queimar a mala, mas o fogo se apagava toda vez que eu acendia. Cada tentativa de destruição falhava, como se algo estivesse protegendo aquele objeto amaldiçoado. Uma madrugada, acordei com o som de choro. A voz era de uma menina pequena, vindo de dentro da mala. Contra todos os meus instintos, abri o zíper. Lá dentro, vi um espaço escuro, muito maior do que deveria ser, como uma entrada para um lugar sem fim. Do meio da escuridão, algo se mexeu. Uma mão pálida, pequena, se estendeu para fora, tentando alcançar a minha. Fechei a mala com tanta força que machuquei os dedos. Sabia que, se aquela mão me tocasse, algo pior aconteceria. Na manhã seguinte, encontrei a última anotação no caderno. Agora é tarde demais. A mala continua comigo até hoje.
Ela aparece em qualquer lugar que eu vá, como uma sombra constante que nunca me deixa em paz. Não importa o que eu faça ou onde eu vá, a mala sempre está lá, esperando que eu abra o zíper novamente. E eu sei que um dia eu não terei escolha, porque seja lá o que estiver lá dentro, está ficando mais forte e mais impaciente. Para Fernando, a mala que ele trouxe para casa não era apenas um engano comum. Era uma maldição que ele nunca deveria ter cruzado. Às vezes, os objetos que encontramos carregam algo muito mais sombrio do que podemos entender. E se você um dia pegar a mala errada por engano, talvez seja melhor deixá-la para trás, porque você nunca está sozinho.